Aí galera, beleza? Professor Jair, aqui nós vamos continuar a nossa saga da prova paulista, meus queridinhos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos corrigir todas essas provas, se Deus quiser, até o final do ano. Então, hoje nós vamos continuar corrigindo a prova do primeiro ano aí do ensino médio, primeira série do ensino médio de 2024. Essa prova que a gente vai corrigir agora é referente ao terceiro bimestre de 2024. Então, vamos dar uma olhadinha. Olha o tanto de prova que a gente já corrigiu. Então, tá aqui a primeira série, ensino médio, terceiro bimestre. Só dar uma enquadrada aqui. Aí nós temos aqui a questão de número 37. Questão de número 37, meus queridinhos. Tem a ver com o seguinte. Vamos lê-la aqui. Ela é uma questão um pouquinho diferente das outras, porque ela tem que indicar a alternativa certa e errada, tá? Então não é só uma alternativa que a gente vai escolher. Aí é o seguinte. O ciclo do carbono é um processo essencial que governa a circulação desse elemento na biosfera terrestre. Ele engloba uma série de interações entre diferentes reservatórios de carbono, como a atmosfera, os oceanos, a biosfera e o solo. Numa das etapas do ciclo, o gás carbônico reage com a água, formando uma solução responsável por alterações nos ecossistemas aquáticos e terrestres. Reação química de formação da solução. Aí aqui a gente está falando do ciclo do carbono, ele vai circulando no meio ambiente, só que aqui ele dá um enfoque na parte em relação ao carbono aí com a água. Aí eu tenho uma reação aqui de CO2, de gás CO2, vou aumentar aqui. Nós temos gás CO2 reagindo com água, estado líquido, no caso da chuva, né? Formando H2CO3 aquoso. Isso aqui é ácido carbônico. Ácido carbônico. Tá, mas e daí? Aí ele pergunta o seguinte, indique certo ou errado. Vamos lá. Água mais CO2 e ácido carbônico são classificados como ácidos? Não. O CO2 é um óxido, o H2CO3 é um ácido, e a água também não deixa de ser um óxido também, né? Mas então, nós estamos aqui com a alternativa errada. Vamos marcar aqui, errado. Errado, isso. Agora o outro. Água, CO2 e H2CO3 são classificados como bases, pelo amor de Deus, né? Os dois primeiros são óxidos e o último é um ácido. Então, aqui também está errada. Vamos ao computador. Certo. Que coisa horrível. Beleza. Água e CO2 são classificados como óxidos? Certo. Aqui um Czinho de certo. H2CO3 é classificado como ácido? Sim, certo também. H2CO3 é classificado como um sal? Errado, é um ácido. Beleza, então eu tenho os dois óxidos e um ácido, então eu tenho a primeira e a segunda errada, a terceira e a quarta certa e a última errada, tá? Então, alternativa
37, questão número 37, nós já resolvemos. Vamos para a próxima, tem a ver com o ciclo do carbono, né? Próxima questão. Então, nós temos aí questão de número 38. Eutrofização é um processo que pode ocorrer naturalmente ou ser provocado pela ação humana, levando a um aumento excessivo de nutrientes. Esse fenômeno pode diminuir os níveis de oxigênio na água, gerando zonas mortas. Observe o esquema a seguir. Aí vamos ver o que tem nesse esquema aqui, nessa figura. Vamos dar uma olhadinha. Vamos aí. Vamos no computador. Se o computador ajudar aqui, que tá meio difícil. Ah, bom. Então, no esquema aqui nós temos o seguinte, meus queridos, ó. Eu tenho aqui o esgoto sendo jogado no corpo d'água. Aí esse esgoto aqui doméstico industrial, ele vai ter nutrientes aqui, que vão contaminar a água. Aí acontecer a decomposição da matéria orgânica, ó, e a diminuição do gás oxigênio. Aí vai formar uma camadinha aqui, ó, de algas por cima. Vai formar tipo um manto. Sabe aquela coloração esverdeada? Aí esse manto aqui em cima, ele não deixa que a luz do sol penetre aqui nos corpos d'água aqui. Isso é um problema, por quê? Porque ele faz com que as algas, cianobactérias e tal, fazem o processo de fotossíntese, produzem oxigênio ali para aquele corpo d'água, não consigam fazer fotossíntese porque não vai ter a luz do sol penetrando ali até certa profundidade ali naquele corpo d'água. Então, se não tem fotossíntese, não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, os peixes morrem por falta de oxigênio, né? Então, aonde tem eutrofização, vai ter esse problema aí. E isso acontece por quê? Descarte de esgoto doméstico, esgoto industrial, de fertilizantes e tudo mais, né? Agora vamos ver o que ele está falando aqui. O que ele está perguntando. Percebendo a interferência humana no processo de eutrofização, assinale a alternativa em que há uma medida para mitigar tais efeitos em corpos d'água. Aí tem aqui a alternativa A. Tratamento de esgoto para reduzir a quantidade de nutrientes. Com certeza. Com certeza. Se você trata o esgoto, você vai ter menos nutriente não causa a eutrofização, essa camada de algas aí que faz tipo um cobertor e não deixa a luz do sol penetrar nas camadas mais profundas de água. Então, vamos ver as outras só para ter certeza se não tem mais nenhuma também correta, que às vezes eles têm mais de uma correta, né? B. Aumento da quantidade de fertilizantes utilizados na agricultura. Não. A agricultura necessita de fertilizantes, mas na quantidade correta. Se você coloca mais fertilizantes do que a planta vai necessitar, esse excesso de fertilizante vai para os corpos d'água, vai chover, vai levar embora, vai para o riozinho, para o córregozinho, e isso vai causar eutrofização também. Despejo controlado e sem tratamento de resíduos industriais. Isso é tanto de brincadeira, né? Não precisa nem falar nada. Uso de pesticidas em larga escala para controle de pragas. Também não. Diluição do esgoto através do aumento do volume de água nos corpos d'água. Não, diluição, meu querido, não vai adiantar nada. Você tem que tratar o esgoto, não diluir ele, né? Então aqui a gente já viu que é a alternativa A. Alternativa A. Vamos para a próxima. Questão referente a pH. Então nós temos aqui a questão de número 39 da prova paulista de 2024, meu queridinho. Essa aqui é o terceiro bimestre. Lembrando que é o terceiro bimestre, tá? Então nós vamos lê-la aqui, olha só. 5 indústrias
de ramos industriais, de ramos diferentes, foram instalados ao longo do curso de um rio. O descarte dos efluentes dessas indústrias acarreta impacto na qualidade de suas águas. O pH foi determinado em diferentes pontos desse rio, a 25 graus Celsius, e os resultados dessa são apresentados no quadro. E vamos ver se dá para ver direitinho, que esse quadro aqui está meio borradinho, mas vamos ver. Tentar aumentar ele aqui. Vamos no computadorzinho. Aê, computador. Isso. Então nós temos aqui, ponto de coleta. Antes da primeira indústria, pH estava 5,5. Quer dizer, quanto mais próximo de zero, é mais ácido, tá? O pH estava ácido. Entre a primeira e a segunda indústria, 5,5, quer dizer, não mudou. Entre a segunda e a terceira indústria, ele subiu para 7,5. Então foi despejado alguma substância de pH alcalino, né? Uma basicidade, uma alcalinidade. Então aumentou o pH. Entre a terceira e a quarta, diminuiu. Foi jogado um ácido. E neutralizou um pouco, né? Até o pH ficar neutro, 7. Entre a quarta e a quinta, não mudou nada. E após a quinta indústria, 6,5. Voltou a ser jogado um ácido. Então aqui, vamos marcar aqui só para ter uma noção. Tá vendo? Vamos aí. Vamos colocar. Ó, aqui não mudou. Ó, aqui, entre a segunda e a terceira, aqui foi jogado uma base. Certo? E aqui foi jogado um ácido. E aqui também. Porque aqui diminuiu, ó. E aqui diminuiu de novo. E aqui aumentou. Então foi na terceira, ó, entre a segunda e a terceira. Então, vamos ver qual é a alternativa que tem aqui. Temos aqui. Então, de número 39. Não foi a primeira indústria. Entre a primeira e a segunda também não. Foi entre a segunda e a terceira. Foi lá na segunda. Então aqui é a alternativa B. E a alternativa B. Correto? Então vamos para a próxima questão. Questão de pH aqui, bem tranquila, tá? Ele fala o seguinte, questão de número 40. Este item apresenta mais de uma resposta correta, que deverão ser assinaladas. Leia o texto e responda. Carlos vive em uma pequena cidade industrial. Na qual ocorrem várias atividades que causam diferentes tipos de poluição. Ele está preocupado com os impactos ambientais e com a saúde de sua comunidade, pois observa que há muita fumaça saindo de uma incineradora de lixo, que, segundo o que ocorreu, não possui filtros adequados. Além disso, ele nota lixo espalhado por terrenos e percebe um odor desagradável vindo de um rio próximo, em que frequentemente são encontrados peixes mortos flutuando. Diante do que foi observado, quais as duas alternativas que apresentam relação que Carlos pode trazer entre fontes de poluição e suas consequências? Aí é o seguinte, ele viu que tem peixe morto lá e o negócio está fedendo.
Aí a alternativa A, lixo inorgânico espalhado em terrenos aumenta a fertilidade do solo. No escoamento de produtos químicos no rio pode causar odor e morte de peixes. Correto, dependendo do tipo de produto, né? Mas pode ocorrer a morte de peixe, sim. E o odor pode vir dos próprios peixes, tá? Mortos também, que também fedem também. As famosas aminas, né? E a alternativa C, a fumaça das chaminés e incineradores de lixo sem filtros contribui para o efeito estufa e problemas respiratórios como asma. Tá correto também. A fumaça de chaminés de incineradores de lixo sem filtros contribui para a diminuição de aterros sanitários sem impactos ao ar. Eu acho que não, tem impacto ao ar, né? Então, você não coloca um filtro, vai ter vários materiais particulados, fora os poluentes que já vão ser lançados para o ar. Então, tem impacto no ar, sim. Lixo inorgânico espalhado em terrenos com a decomposição promove o crescimento de culturas alimentares. Lixo inorgânico? Não, lixo inorgânico são minerais, né? Então, seguinte, lixo inorgânico com a decomposição, não, está errado. Promove o crescimento de culturas alimentares. Muito pelo contrário. Se fosse lixo orgânico, aí seria correto. Agora, lixo inorgânico, não. Agora, nós temos aqui a alternativa B, correta, e a alternativa C, porque essa questão ela falava que tinha duas alternativas corretas, né? Este texto apresenta mais de uma resposta correta, então aqui é a B e a C. Vamos para a próxima alternativa. Questão relacionada ao meio ambiente aí, né? Questão de número 41 da Prova Paulista de 2024, meus queridos. Considere as seguintes afirmações. Aí nós temos aqui uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias na qual o solvente dissolve o soluto, resultando em uma única fase. Olha. As soluções são essenciais em muitos aspectos no nosso dia a dia, desde bebidas como refrigerantes e sucos e até medicamentos. Elas desempenham papéis cruciais fornecendo hidratação, nutrientes e transportando substâncias ativas, destacando sua importância na vida cotidiana. Vamos para 3. Vamos no computador. Aí, isso. As soluções podem ser como saturadas, insaturadas ou supersaturadas, independente da quantidade de soluto dissolvido. O que seria a solução saturada, insaturada ou supersaturada? Quando eu dissolvo algo em algum solvente, por exemplo, a gente dá o exemplo clássico do chocolate no leite, né? Dissolvendo chocolate no leite lá do café da manhã, mas chega uma hora que você não consegue mais dissolver de tanto chocolate. O pessoal toma leite com chocolate, não chocolate com leite, não é isso? Agora, tem uma quantidade que a gente consegue dissolver. Passou daquilo, começa a formar corpo de fundo, né? Começa a formar aquele chocolate sem dissolver no fundo do copo. Então, quando a gente coloca pouco chocolate, essa solução está insaturada. Eu consigo ainda colocar mais. Quando a gente fala que está saturado de alguma coisa, a gente está o quê? Cheio, né? Quando a gente coloca a quantidade máxima dissolvida sem formar corpo de chão, a gente chama essa solução de saturada. E quando eu coloco a mais e começa a formar chocolate lá no fundo do copo, a gente chama de uma solução supersaturada. Então, A3, olha só.
ela é falsa, por quê? Porque ela fala aqui, ó, independente da quantidade de soluto dissolvido. Então, ela depende da quantidade de soluto dissolvido para poder ter essas classificações aqui, tá? Então, é falsa. A 3 é falsa. A 2 é verdadeira. E a 1 também é verdadeira, tá? As soluções são essenciais em muitos aspectos do nosso dia a dia, desde bebidas, refrigerantes, sucos e até medicamentos. Verdadeira. E a primeira também. Uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, na qual o solvente dissolvido é o soluto, resultando em uma única fase. Correto? E a 4. Uma solução pode sempre dissolver mais soluto, independente da temperatura aplicada. Essa aqui é falsa, né? Como eu dei o exemplo lá do chocolate, do leite de chocolate, uma das formas de eu dissolver o que está lá no fundo é esquentar o leite. Se eu esquento o leite, eu dissolvo. Então a temperatura ela influencia sim, tá? Se eu dissolvo mais ou menos. E 5, temperatura de pressão e natureza do soluto e do solvente são os fatores que afetam a solubilidade. Essa aqui ela é verdadeira, tá? Como eu falei, temperatura, se você esquenta ou esfria, você vai determinar se vai dissolver mais ou menos. Pressão também, quando eu falo de gases, né? Natureza do soluto, quer dizer, qual é a composição química, como é que ele vai reagir. E do solvente também são os fatores que afetam, correto? Então eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E a alternativa que corresponde a isso é a alternativa D. Então, vamos colocar aqui a alternativa D. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão de número 42, meus queridos. Marta está preparando uma solução de hidróxido de sódio, de NaOH, para um experimento de química no laboratório da escola, em que estuda. Ela precisa de uma solução com concentração 0,5 mol por litro. Sabendo que a massa molar do hidróxido de sódio é de aproximadamente 40 gramas por mol, e considerando que ela tem disponível um volume de 1,2 litro de água destilada para preparar a solução, qual é a massa de hidróxido de sódio que Marta precisa dissolver? Então vamos lá. Ó, a solução precisa ter 0,5 mol por litro. Então isso aí é meio mol por litro, correto? Então, molaridade, meus queridos. Molaridade é igual número de mols dividido pelo volume. E número de mols é igual a massa sobre massa molar. Correto? Então ele me dá aqui o volume, ele me dá aqui a molaridade. A gente consegue descobrir o número de mols, não é isso? Se a gente tem aqui a massa molar, que é 40 gramas por mol, e temos o número de mols, a gente acha a massa, não acha? Então a gente faz o caminho que? Inverso, a gente começa por aqui para depois chegar aqui na massa que a gente quer. Massa aqui que é o que a gente quer. Tá? Então substituindo, vou fazer aqui com caneta azul. Caneta azul, azul caneta, fica 0,5, que é igual ao número de mols. Vamos, computador.
Amo o computador. Colabora aí, meu filho. Aí. Isso. Dividido por 1,2. Ai, meu Deus do céu. Isso. Aí nós fazemos, ó, 0,5 vezes 1,2, isso é igual 3/5. Não, eu não quero assim. Não quero na forma de fração. Me dá 0,6. Vai ficar o seguinte. Número de mols igual 0,6. Ai, meu Deus do céu. É hoje, é hoje. É hoje. É hoje. Hoje. Zero vírgula seis. Aí, beleza. Se eu tenho aqui, ó, número de mols que é 0,6, que é igual a massa dividido pela massa molar, que é 40 gramas por litro. Aí é só passar isso aqui dividindo, passa multiplicando, fica 40 vezes 0,6. Fica 40 vezes 0,6. Igual a 24, meus queridinhos. Então a massa é igual a 24 mol por litro. Olha que letra maravilhosa, olha que coisa linda. Então aqui nós temos a alternativa E. Então nós temos a alternativa E. Vamos lá. Beleza, vamos para a próxima questão. Aí nós temos aqui uma questão de pH, meus queridos. pH não, de análise de água, de índice de água. Analise a tabela a seguir sobre os índices de qualidade da água. Temos aqui a questão 43. E ela fala o seguinte. Temos aqui cobre, crômio, mercúrio, dieldrin, DDT, clordano e lindano. Temos aqui várias substâncias, né? Tem alguns metais pesados e alguns aqui agrotóxicos, né? Defensivos agrícolas. Esses valores aqui são as quantidades desse índice para determinar se a água está ótima, boa, regular, ruim ou péssima, de acordo com esses índices aqui. Aí provavelmente ele vai me dar alguns valores e determinar se a água está boa ou não. Vamos ver o que ele pede na questão 43. Vamos ver aqui embaixo aqui. Em relação ao controle dos índices de qualidade da água, analise as afirmações a seguir. Aí tem o seguinte: para ser classificada como ótima ao consumo humano, a água deve apresentar uma concentração de chumbo em miligramas por grama menor que 35.
Para ser considerada ótima. Então o PB aqui, ó, tem que ser menor que 35, isso é verdade aqui, ó. PB, miligramas por grama, menor que 35. Então isso é verdadeiro. Então, vou colocar um verdadeiro aqui. Quando uma amostra de água apresentar concentração de mercúrio em miligramas por grama de água igual a 0,820, será classificada como boa ao consumo humano. Vamos ver o mercúrio. Vamos ver se vai ser classificada como boa mesmo. Mercúrio. 0,820. O mercúrio está aqui, ó. 0,820 vai estar aqui, ó. Então ela já está no estado péssimo, para lá de péssimo. Então esquece. Concentração baixa de mercúrio já está contaminando tudo. Então aqui é falsa. Vou marcar aqui como falsa. Vamos, meu filho. 2 é falso. Vamos ver a 3. Quando uma amostra de água no computador quando uma amostra de água apresentar concentração de arsênio em miligramas por grama igual a 22, será classificada como ruim ao consumo humano. Vamos ver, arsênio 22. Cadê? O arsênio é o primeiro aqui da tabela. Quando for 22, vai estar aqui entre 17 e 25,5. Vai ser ruim. E ele fala que ela será classificada como ruim. Está correto, verdadeiro. Então, a alternativa que tem aqui, ó, estão corretas é a 1 e a 3. Então, aqui é a alternativa D. 1 e a 3, a alternativa D. Vamos para a 44. 44 é o seguinte. Leia o texto e responda a questão. As supernovas resultam no fim de uma vida, da vida das estrelas, que tem pelo menos 8 vezes a massa do Sol. Em menos de 1 segundo, a temperatura do núcleo supera uma temperatura elevadíssima, comprimindo os átomos de ferro. A gravidade vence a repulsão nuclear, resultando na compressão e depois recuo do núcleo. A energia liberada causa a explosão da estrela, formando uma onda de choque que aquece e funde as camadas externas, criando elementos pesados, que são lançados ao espaço como um material remanescente conhecido como supernova. Segue abaixo a representação da supernova em Shell em expansão. Então é o seguinte, uma estrela normal, ela consegue fundir os elementos ali por fusão e produzir até o ferro na tabela periódica, meus queridos. Os elementos mais pesados, além do ferro, eles só conseguem ser produzidos quando há uma supernova, uma explosão da estrela, né? Então, assim que a gente consegue produzir elementos além do ferro. Associando a evolução estelar aos modelos de origem e compreensão da distribuição dos elementos químicos no universo, qual das alternativas abaixo descreve corretamente o processo de formação e dispersão dos elementos químicos pesados no universo? Aí nós temos aqui, alternativa A. Os elementos químicos pesados são formados durante a fase anã
de anã branca das estrelas e dispersos lentamente pelo vento solar. Não, senhor. Os elementos pesados são formados com a explosão da estrela em uma supernova, né? Todos os elementos pesados são formados no núcleo das estrelas pequenas durante sua vida útil e são lentamente liberados quando as estrelas explodem como anãs brancas. Também não, meus queridinhos. Elementos químicos pesados são formados e dispersos no universo quando estrelas supermassivas explodem como supernovas. Aí sim está correto, né? Então, quando eu tenho uma estrela supermassiva tendo a sua morte estelar, né, que é uma explosão da supernova, aí sim eu consigo colapsar ali os elementos no núcleo e com aquela quantidade de energia liberada, a gente consegue formar elementos mais pesados. Então, aqui a alternativa C está correta. No processo do Big Bang, nenhum componente foi formado no início do universo. Também está errado. Os elementos pesados são formados durante a formação do sistema solar a partir de supernovas e distribuídos pelas nebulosas solar que deu origem aos planetas. Não, os elementos pesados foram formados só com supernovas, né? Não é na formação do sistema solar, tá? E são formados dessa forma. Então a alternativa C está correta aqui. Questão de número 45. Leia o texto, analise a imagem e responda a questão. A tabela periódica é essencial para a compreensão da química e tem sido fundamental para o avanço científico em diversas áreas. Ela organiza os elementos com base em suas propriedades, facilitando a identificação de padrões e relações entre eles, impulsionando o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Nós temos aqui nossa tabela periódica. Ele pergunta o seguinte: qual das seguintes afirmações descreve corretamente a organização dos elementos na tabela periódica atual? Aí ele coloca o seguinte: as propriedades dos elementos são determinadas pelo seu número atômico. Vamos ver as seguintes. Os elementos estão dispostos em ordem alfabética e seus símbolos químicos. Bom, isso é falso, né? Só de olhar para a tabela periódica já vê que não tem nenhuma ordem alfabética aqui. H, HE, LI, BE, não tem nenhuma ordem alfabética aqui. Então é o seguinte, a ordem da tabela periódica é a ordem por número atômico, a tabela atual, tá? A tabela de Mendeleev ela era organizada por ordem de massa atômica, mas tinha algumas incongruências. Aí o pessoal, aí o Henry Moseley, viu que o número atômico, que é a carga positiva que o átomo tem no núcleo, é o que determina ser um elemento químico, né? Então, os elementos estão organizados de acordo em ordem crescente de número atômico, que é a carga positiva que cada elemento tem. Os elementos são organizados em ciclos de acordo com o aumento de sua massa atômica. Não, a gente já viu que é em ordem de número atômico. Os elementos são classificados verticalmente com base em seu número atômico e crescente. Também não.
Os elementos estão dispostos aleatoriamente devido à complexidade de suas propriedades? Não está de forma aleatória, está de forma ordenada, e onde cada elemento que estão aqui na mesma coluna, eles têm propriedades semelhantes. Tá? Isso de tempos em tempos, quer dizer, periodicamente, essas características se repetem. Por isso que a tabela periódica, porque de tempos em tempos, eles estão organizados aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, assim sucessivamente. De tempos em tempos, as características se repetem. Tá? Por isso que estão ordenados, onde cada coluna tem elementos semelhantes em características químicas e físicas, né? Então aqui nós temos a alternativa A como correta. Certo? Vamos ver se tem mais uma. Não, vai só até a 45. Só até a 45, meus queridinhos. Foi bem pesado essa correção. Essa foi... Teve alguns errinhos, mas foi uma prova um pouquinho puxada, né? Então, mais uma correção completa, concluída. Peço aí, pessoal, dê um like no canal. E, professor Jair, até mais. Até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau.